Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Capital News, onde semanalmente partilho as 2 ou 3 principais notícias do mundo económico e financeiro para que estejam sempre a par de tudo. Antes de começarmos, uma mensagem muito rápida da XTB, o nosso parceiro desta nova rúbrica. Se eu não quiser sofrer golos, invisto no treino. Ainda continuo a fazê-lo. Por isso, se não quiser perder dinheiro em comissões, invista com o parceiro certo. Invista em ações e ETFs com a XTB. Escolha a XTB e invista em ações com 0% de comissões. Agora já sabem, se quiserem começar a investir em ações ou ETFs ou outros títulos, então registrem-se na XTB, onde podem começar a investir em títulos fracionados a partir de apenas 10€ e vão encontrar o link direto na descrição deste episódio. A primeira notícia desta semana está relacionada com os certificados de aforro. Sabemos que nos últimos meses tem havido uma corrida enorme aos certificados de aforro por causa do aumento da taxa de juros que está a pagar e, ultimamente, não tem sido exceção. De acordo com o Banco de Portugal, só em março os portugueses investiram 3.600 milhões de euros neste produto. Para maio, a taxa das novas subscrições vai se manter nos 3,5% e isto acontece por uma razão muito simples. Os 3,5% são, na verdade, a taxa base máxima que este produto paga. Depois, além disto, há um plano, digamos assim, de permanência, onde vai remunerar mais 0,5% a partir do segundo ano e, novamente, mais 0,5% a partir do sexto ano. No entanto, no momento da subscrição inicial, os 3,5% são a taxa máxima. Estes 3,5% são calculados com base na Euribor a 3 meses, mais 1%, sendo que o limite será os 3,5% que estamos atualmente a assistir nestes últimos meses. O que isto significa é que enquanto a Euribor a 3 meses se mantiver acima dos 2,5%, então a taxa base estará também nos 3,5%, assumindo obviamente que o Governo não altera a forma de cálculo da remuneração dos certificados de aforro. Na verdade, talvez nem o próprio Governo estivesse à espera que os Euribors subissem tanto como tem acontecido praticamente neste último ano, porque realmente há um ano as taxas de Euribor estavam negativas, o que quer dizer que a remuneração dos certificados de aforro era muito pouco interessante, e neste momento a remuneração a 3,5%, e vamos excluir depois toda a parte dos prémios de permanência, os 3,5% são, na verdade, muito interessantes para o tipo de produto que estamos aqui a falar. Os certificados de aforro são um produto de capital garantido, direcionado mais para a poupança e não tanto para o investimento, e muito focado nas pessoas mais conservadoras que procuram a melhor forma possível de rentabilizar as suas poupanças. Obviamente que os certificados de aforro não são isentos de risco, não há nenhum tipo de produto que seja zero risco, na verdade, mas são um produto de risco muito, muito baixo, visto que a garantia de capital é dada pelo Estado português, o que quer dizer que o Estado teria de entrar em cumprimento, o que, felizmente para todos, é algo extremamente improvável de acontecer. Com isto em consideração e sabendo que a concorrência, digamos assim, aos certificados de aforro são os depósitos a prazo e as contas poupança, na verdade este tipo de produtos tem vindo aqui a ter alguma subida em termos de taxa de juros, mas ainda assim muito longe destes 3,5%, e por esse motivo os certificados de aforro continuam a atrair muitos, muitos milhões de euros de investidores, de poupadores, de portugueses de uma forma geral, e que no fundo até estão a levantar as suas poupanças dos bancos que estão a render 0% ou pouco mais do que isso e a canalizar as suas poupanças para os certificados de aforro. A questão que se coloca é até quando é que esta regra de cálculo da remuneração se irá manter. Pelo menos para já, nada indica que ela irá mudar. No entanto, devemos estar sempre atentos para eventuais regras na forma de cálculo que obviamente impactem a rentabilidade do produto. Até lá, e enquanto esta taxa Euribor se mantiver pelo menos acima dos 2,5% e a regra de cálculo se mantiver exatamente igual, estes 3,5% mais os prémios de permanência que são pagos continuam a ser uma remuneração muito interessante para o tipo de produto em questão. A segunda notícia desta semana está relacionada com a falência do First Republic Bank. Depois de tudo o que aconteceu com o Silicon Valley Bank aqui há um mês, sensivelmente, agora foi este First Republic Bank a fechar portas e a ser declarada falência no início de maio de 2023. As ações deste banco já tinham caído cerca de 97% desde o início do ano. Obviamente que a questão do Silicon Valley Bank levantou aqui muitas preocupações em relação ao sistema bancário americano de uma forma geral e acabou por arrastar aqui os clientes e os investidores também do First Republic e acabou por culminar nesta falência decretada no início de maio. O que acontece, entretanto, é que o gigante JP Morgan vai assumir o património, os ativos e os clientes até do First Republic, e isto obviamente dá aqui uma mensagem de muita segurança e de muita estabilidade ao sistema financeiro norte-americano. Até porque as mais de 80 agências que o First Republic tinha nos Estados Unidos vão também ser adotadas pelo JP Morgan e basicamente todos os clientes e todas estas agências vão passar a ter o nome de JP Morgan.
Isto é extremamente importante porque transmite, como eu estava a dizer, estabilidade do sistema, porque invariavelmente isto sempre aconteceu e sempre irá continuar a acontecer. Bancos que começam, bancos que vão à falência, questões financeiras de uma forma geral. O que é importante é que o sistema, de uma forma genérica, seja confiável. O que é importante é que as entidades de supervisão, os governos, encontrem soluções para os clientes. Os clientes é que não podem ser afetados ou não devem ser afetados por este tipo de situações e por isso é extremamente importante que de uma forma relativamente rápida se tenha encontrado aqui uma instituição com a credibilidade e com a dimensão do JP Morgan para assumir as operações do First Republic e garantir que os clientes do First Republic não saiam lesados no final de toda esta situação. Apesar de, à primeira vista, poder parecer que isto não tem grande impacto na União Europeia ou aqui no nosso país, obviamente que tem. Obviamente que as economias norte-americana e da União Europeia estão muito ligadas e tudo o que acontece nos Estados Unidos acaba por ter algum impacto na União Europeia e em Portugal, obviamente, e vice-versa. E por isso, obviamente, que ter uma solução destas, que no fundo salva, digamos assim, o sistema financeiro e os clientes do First Republic nos Estados Unidos, obviamente dá credibilidade e dá estabilidade ao mercado financeiro norte-americano, o que invariavelmente se vai transmitir também numa maior credibilidade e maior estabilidade também nos mercados da União Europeia. E por isso é muito bom ver que são encontradas estas soluções, no fundo à semelhança do que aconteceu também com o Crédito Suíço, em que relativamente rápido se encontrou uma solução. É bom ver que também do outro lado do Atlântico este tipo de soluções acontecem. O que importa acima de tudo é que o sistema financeiro esteja estável, que o sistema financeiro dê tranquilidade aos seus clientes e isso é extremamente importante e no final de contas ainda bem que tudo isto se resolveu e que se encontrou uma solução bastante rápida. A terceira e última notícia desta semana não é, na verdade, uma notícia, é um artigo de opinião escrito por uma das pessoas que contribui para o nosso daily da Meu Capital e que, no fundo, fala de dividendos. E vamos aproveitar esta notícia, que vão encontrar também aqui na descrição, para falar um bocadinho de dividendos e o que é que são e como é que tudo funciona. Em primeiro lugar, o que são dividendos? Dividendos são lucros de empresas que são distribuídos aos seus acionistas. Ou seja, uma empresa chega a um final de um ano, a um final de qualquer período financeiro, é completamente irrelevante, e opta por distribuir uma parte dos seus lucros aos acionistas, comunicando então que vai pagar um dividendo por ação. Este dividendo é comunicado, como eu estou a dizer, por cada ação que a pessoa tem. Ou seja, é dito que por cada ação o investidor ou o acionista vai receber, por exemplo, 50 cêntimos. O que o investidor tem que fazer é então multiplicar estes 50 cêntimos pelo número de ações que tem. Se tiver só uma ação, vai então receber 50 cêntimos. Se tiver 10 ações, vai receber 5 euros ou 5 dólares e por aí em diante. Estes dividendos são então pagos aos investidores de acordo com a periodicidade que a empresa definir. Pode ser uma vez por ano, pode ser trimestral, pode ser semestral. Há até alguns produtos, porque a questão dos dividendos não está apenas circunscrita às ações e aos títulos especificamente dito. Há também fundos de investimento, ETFs e outros produtos que também pagam dividendos. Por isso, na verdade, isto pode acontecer aqui em vários prazos e isso é sempre comunicado ao investidor. Qual é a periodicidade? De quanto em quanto tempo é que esses dividendos vão ser distribuídos e qual é que é o valor unitário para que cada investidor consiga depois fazer as suas contas e perceber exatamente quanto é que vai receber do seu investimento. Uma coisa muito importante quando se fala de dividendos é também falar do dividend yield, ou seja, a taxa de dividendo. Isto porquê? Se olharmos aqui ao exemplo que estávamos a dar, por exemplo, 50 cêntimos de dividendo de uma ação que custa 100 euros, ou seja, por cada 100 euros investidos eu recebo 50 cêntimos. Vamos imaginar um outro cenário onde eu vá receber, por exemplo, 2 euros de dividendos, mas tenha uma cotação unitária de 1000 euros. Na verdade, isto até à primeira vista pode parecer interessante, porque eu vou receber 2 euros de dividendos e não 50 cêntimos, o que é bastante mais, mas o que também acontece é que eu vou ter que investir 10 vezes mais. Ou seja, para receber um dividendo que é 4 vezes superior, eu tenho que investir 10 vezes mais. O que acontece é que se eu fizer esse mesmo investimento de 10 vezes superior no tal título dos 100, ou seja, em vez de comprar uma unidade de 100, comprar os 10 para ter os tais 1000 euros, eu vou receber muito mais dividendos do que os tais 2 euros. A isto chama-se dividend yield e calcula-se dividindo então o dividendo unitário pela cotação do título que vai gerar esse dividendo. E o que nós devemos sempre procurar é a taxa mais alta e não o dividendo unitário mais alto. Ao olharmos para as taxas ou para as yields mais altas, realmente vai-nos dar, digamos, uma eficiência do nosso capital investido. Vai-nos mostrar o mínimo que nós temos que investir para o máximo de dividendo e isso é o que é importante para todos nós e todos os investidores acabam por procurar. E por isso é muito importante termos sempre esse cuidado e ter essa consideração que quando olhamos aos investimentos não devemos olhar ao dividendo unitário, mas sim a este dividend yield para garantir que ele é o mais alto possível e que realmente estamos a rentabilizar o nosso dinheiro da melhor forma possível.
Uma nota para quem tem este tipo de investimentos que paga dividendos é que a cotação do título que está a gerá-los também continua a ter as suas variações, a subir e a descer naturalmente. E por isso, não se esqueçam que recebem os dividendos, mas também poderão receber uma eventual mais-valia da valorização ou uma menos-valia da desvalorização, obviamente, dos títulos onde estão a investir. Por isso, os dividendos são apenas uma parte da vossa rentabilidade e o resto não fica, obviamente, parado. Estas são então as 3 notícias que gostava de destacar esta semana. Falámos então da contínua corrida aos certificados de aforro com uma perspectiva de rentabilizar as poupanças dos portugueses. Falámos da falência de mais um banco norte-americano, mas de certa forma como ele foi salvo rapidamente e da importância de trazer uma estabilidade ao sistema financeiro mundial, que obviamente acaba por estar muito interligado. E por último falámos de dividendos, falámos de como é que podemos calculá-los e falámos também de quanto é que podemos ganhar com eles. Espero que tenham gostado mais deste episódio. Não se esqueçam de deixar o vosso gosto ou o vosso comentário na plataforma onde estiverem a assistir este Capital News. Se tiverem alguma sugestão de temas que gostassem que abordássemos num próximo episódio, basta enviarem-nos um e-mail para hello@meucapital.pt ou então uma mensagem numa qualquer rede social e nós teremos todo o gosto em ir ao encontro das vossas expectativas. Muito obrigado e até ao próximo episódio.